Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. Muito bem! Olá para vocês, eu estava com saudade de conversar com vocês aqui e hoje nós vamos mergulhar no mundo dos eventos. Como tecnologia, emoção, experiência têm movimentado esse mercado de eventos. E para isso, eu recebo hoje o Eugênio Neto, CEO do Neto Eventos. Tudo bem, Neto? Seja muito bem-vindo. Tudo jóia, Júnior. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço. O Neto esteve com a gente lá no CMO Summit, né? Foi um evento espetacular. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas para a gente começar, Neto, eu quero que você se apresente, conte um pouquinho quem é você, o que você faz, como você faz. Eu brinco que é o Globo Repórter. Legal, pô, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Eugênio Neto, como a gente acabou de comentar. Eu montei a minha empresa há quase 30 anos e eu comecei fazendo filmagem de evento social ali, aniversário, casamento, essas coisas. E a gente, na verdade, eu achei que fosse ser engenheiro, porque eu passei para engenharia logo na sequência, assim, e eu achei que eu fosse trabalhar com engenharia e fazer isso de hobby, de filmagem, né, essa coisa toda. E aí acabou que o mercado, eu não gostei da engenharia e eu gostei muito da história dos eventos, da filmagem. E aí comecei a fazer, e aí lá no sul do Brasil, eu sou de Floripa, e aí comecei a verificar que tinha outras necessidades, outras demandas, né. Que então o próximo passo foi a falta de projeção no mercado. Quando precisava de um projetor em Florianópolis, em 1992, 93, mais de 30 anos atrás, tinha que vir de Porto Alegre ou de Curitiba. Um projetor, né? Sim. Hoje um data show tem em qualquer empresa, em qualquer sala de qualquer empresa. E aí tinha que vir de fora, vinha de carro, era grande, cara, tinha que vir com 2 pessoas para montar, configurar, era um trambolho. Só que daí eu descobri, porque eu era bem novinho, comecei com 16, 17 anos, eu descobri que a filmagem... eu tinha que trabalhar em pé ali, né? Pra cá e pra lá, com a câmera nas costas, pá. E o cara que botava o projetor, apertava o botão, ganhava mais dinheiro do que eu. Aí eu falei, porra, cara, nossa, que oportunidade boa de mercado isso aqui. E daí eu pensei, pô, se eu tivesse um projetor, ia ser muito legal, porque eu ia juntar as duas coisas, a filmagem com o projetor. E aí, logo assim, um pouco mais na frente, eu conversei isso com a minha mãe, ela achou que, pô, fazia todo sentido. Uma vez ela fui dar uma limpada no meu quarto, assim, tinha uma pilha de cheque. Aí ela assim, o que é essa pilha de cheque? É das filmagens, né? Que a pessoa me paga, às vezes dá um cheque para uns dias, assim. Imagina, tem gente que não sabe nem o que é cheque, né? Cheque. Aí, beleza. Aí o que acontece? Aí a minha mãe assim, não, quer dizer, isso aqui é muito dinheiro. Vamos guardar isso aqui direito, numa caixa, não sei o que lá, não dá pra deixar aqui no meio das roupas. Assim, daí eu falei, então beleza, vamos guardar. Daí ela começou a me ajudar, daí ela, moral da história, minha mãe é minha financeira, minha sócia da empresa. Que legal. Meu irmão também, empresa familiar, e aí a gente montou essa operação. E aí foi crescendo, daí de som, de projeção foi para som, daí tinha a filmagem, som e projeção, né? Muito tempo depois veio a luz, e painel de LED veio antes da iluminação, inclusive. E aí a gente foi indo, daí hoje estamos aí fazendo esses eventos corporativos, hoje totalmente diferente, né? A gente não faz nada de social, nada de social. Eu fiz formatura, eu fiz um monte de coisa diferente, né? De transmissão, como esse esquema de podcast aqui, só que de evento, né? Sim. Então era isso, assim, daí a gente ficou um tempo, e aí eu gosto bastante do que eu faço, acho que a gente tem que se encontrar no que a gente faz, né? E aí eu abandonei a engenharia geral, acabei me formando em administração e me dediquei à minha empresa e graças a Deus está dando certo. Então eu comentei assim que eu não posso nem dar errado, porque eu não tenho nem currículo para pedir emprego, eu não tenho carteira de trabalho, eu nunca tive emprego, e eu não falo inglês fluente, e eu vou para a China desde 2010, então assim, eu fui desbravando oportunidades que eram meio impensáveis, né, para minha capacidade ali, mas foi dando certo, foi sendo uma experiência legal, sempre desbravando e sendo inovador, disruptivo no que eu faço, e aí acabei ocupando meu espaço. Então, a gente agora, recentemente, está uns 1 ano e meio aí em São Paulo, né, com a operação aqui também, e aí a gente está bem num momento legal, assim, estruturado, com matriz em Floripa, filial em São Paulo. Hoje eu moro metade do mês em São Paulo, fico para lá e para cá, e a coisa tá dando certo. Que delícia, isso que é bom. Vou fazer uma pergunta que tá fora do roteiro. Você ama o que faz ou faz o que ama? Ou faz o que ama? Cara, eu amo o que eu faço. Eu gosto de não ter rotina, de ter essa dinâmica. Cada dia o evento é um lugar diferente, com um público diferente, com assuntos diferentes. Agora que eu tô fazendo em São Paulo, aqui em Campinas, é um evento chamado Weekend Summit,
que é estudo da endocannabidiol, que eu nem sabia o que era isso direito, e é um evento completamente diferente do que a gente fez agora semana passada de agências de viagens, né? Do CONAR, que é de recursos humanos, e do CMO, que é de marketing. Assim, são coisas completamente diferentes, mas tudo ali você está com uma responsabilidade gigantesca, com as pessoas com uma expectativa muito alta, porque está vindo lá de outra cidade. Esse evento aqui em Campinas, metade é gringo, são 2.000 pessoas. Então, assim, é legal saber que tu pode inovar. Por exemplo, a nossa tradução simultânea deste evento é toda feita por inteligência artificial. Então, não tem intérprete na cabine lá entendendo e falando. Sim. Tem a captação do áudio, entra no software, traduz com texto, com legenda para você ler, e no áudio também. Então, tu vê que loucura isso, né? Que momento a gente chegou, né? Cada vez mais enxugando a mão de obra, otimizando o recurso e fazendo soluções eficientes que dão certo. Tá sendo muito legal. Que legal. Pode tomar sua água ali, que eu vi que você ia tomar água. Pode tomar sua água. Minha cabeça já tá borbulhando de perguntas. Quando você fala de evento, e aí você entrou num tema muito interessante que tá aqui para eu te perguntar, eventos híbridos, né? Isso se torna um evento híbrido. Você tem a divulgação simultânea durante o evento ali, tem o evento presencial acontecendo e tem inteligência artificial. Você vê muita diferença dos eventos há 2, 3 anos atrás, até antes da pandemia, depois da pandemia, e com o avanço da tecnologia, tem mudado muito a experiência e o consumo de eventos? Tem mudado um pouco, mas eu te confesso que a gente já faz transmissões de eventos com filmagem há mais de 15 anos, porque eu já fazia congressos de medicina com videocirurgias sendo transmitida do hospital, do centro cirúrgico, para o evento. A diferença é que antes era feito com micro-ondas, fisicamente, apontava uma antena para outra, e tinha que apontar certinho para dar certo. E tinha horas que não tinha contato visual, tinha que fazer com satélite. Daí contratava Casablanca, como faz um jogo de futebol, joga no satélite e volta para a Terra aqui. Só que isso é muito caro. Então a internet otimizou muito esse recurso. Você gastava 50 mil numa transmissão dessa. Agora você gasta 2 para alocar uma internet e fazer isso. Então enxugou muito esse custo, tornou mais viável isso. Tinha muita gente antigamente, antes da pandemia, que fazia transmissão, mas transmitia algum assunto. Ou transmitia o evento porque tinha medo que a pessoa não viesse para o evento. E eu acho que hoje está um pouco por água abaixo. Hoje vários eventos estão sendo transmitidos, até mesmo tendo recurso. Tem um congresso que a gente faz lá, um evento de estética, que ele grava todo o conteúdo e quem participou presencial tem acesso ao conteúdo. Porque como são palestras simultâneas, às vezes o cara está na sala 1, mas tem um assunto da sala 4 que ele queria assistir e não conseguiu. Então tem essa dinâmica. Então isso já está sendo remunerado, né, essa atividade. E outros clientes já estão transmitindo seus eventos sem ter esse medo. Por exemplo, pós-pandemia, a gente fez o Startup Summit, que é um evento de tecnologia grande em Florianópolis. Como tinha história de afastamento de cadeira de 1,5 metro, um lugar de 4.000 pessoas, tinham 1.500 só. Então, assim, o que o Sebrae fez? Transmitiu para todo mundo, tinha 30.000 pessoas conectadas assistindo o evento. Então, foi uma experiência legal. Então, já tem uma quebra de barreira, só que sempre a experiência de network presencial, com uma feira rolando, na hora do coffee break tu encontrar com pessoas, trocar, isso é muito significativo, né? Nunca isso vai comparar com a pessoa sentada lá na sua casa assistindo uma palestra. Então, só que ao mesmo tempo, se a pessoa não pode ir para o evento, ela ter acesso ao conteúdo, já é importante, já é estratégico. Então, semana retrasada, eu tive uma reunião no Rio de Janeiro com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que já está vendo que o evento presencial fantástico, é onde eles mais arrecadam verba para bom funcionamento da sociedade, porém, a gente está estudando um projeto de gravação de conteúdo para subir esses conteúdos, para criar essa conexão, para a pessoa continuar envolvido com o evento, né? E ter essa vivência e ter o acesso. Não é só um e-mail mandando boleto. Sim. Né? É uma troca. Você paga, mas você recebe conteúdo e vai brifando e vai falando o que é mais interessante, qual é o assunto mais pertinente. E a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, se eu não me engano, é o segundo maior evento do mundo dessa área no Brasil. O Brasil é um país continental, né? Qualquer coisa que se faz aqui, cardiologia é o segundo maior do mundo, psiquiatria também, entre tantos outros eventos. O SBOT a gente vai fazer em Salvador agora, também é gigantesco, 10.000 médicos, então, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia. Hoje eu tenho um congresso brasileiro só do pulso, só do pé, só do joelho, sabe? Sim. Então olha como vai uma teia, né? Vai ramificando assim, vai tendo várias áreas diferentes ocorrendo. Então acho que é importante ter esse encontro presencial, principalmente que tem feira, expositor, que faz um evento presencial fechar conta, não é o ingresso, né? É o expositor, é o patrocinador, é esse tipo de
de ação que faz com que a coisa vingue. E tem aí uma questão que a gente citou antes de CMO, que nisso o Thiago, né, que é o proprietário do CMO, ele é expert em fazer, conectar a experiência, conectar as pessoas, fazer com que as pessoas interajam, entrosem, tem continuidade do evento online, não morre ali no presencial. Então eu acho que se quem tiver essa sacada, para quem é organizador de evento, quem trabalha com live marketing, é a grande sacada, né? Sim, não, o que o Thiago fez, amarrar o CMO, ficou sensacional. Até antes mesmo, com o aplicativo do CMO, que você tinha acesso, você sabia exatamente quais eram os painéis, quem eram as pessoas desses painéis, você tinha a possibilidade de se conectar com essas pessoas no LinkedIn. Durante o evento todo, você tinha acesso ali em tempo real a todos os painéis que estavam acontecendo, então eu quero assistir o conteúdo do painel 4. E isso foi muito, muito legal. E você tocou num ponto importante, o relacionamento. O presencial, ele fortalece o relacionamento das pessoas, a conexão com essas pessoas, e isso é algo que está moldando o mercado, a experiência do cliente. E o evento, ele tem uma função primordial nesse aspecto, nesse sentido. Qual é o grande desafio que seus clientes chegam para você e falam assim, Neto, eu quero criar uma experiência imersiva. Como que você, como dono de um evento, você trabalha isso junto com o seu cliente? A gente tenta entender a pegada de cada evento para tentar ser o mais assertivo possível. A gente atua com tecnologia, com inovação, a gente sempre vai querer mostrar referências do que a gente vê e do que a gente acha que é pertinente. Tem eventos, por exemplo, técnico científico de medicina, que é uma coisa mais quadrada. Tem evento que te permite ser mais assim, projetos mais ousados. Então a gente acaba se adaptando ao que o cliente precisa. E aí a gente vai usar as nossas ferramentas. Iluminação, tem muito evento hoje que está numa pegada de show, né? Aquela fog, aquela neblina ali, para a iluminação ficar aquela coisa mais de espetáculo, como se fosse um teatro, uma coisa assim. Então, cada vez mais os eventos estão virando tipo uma pegada de show, assim. Eu acho que está acontecendo muito isso, todo mundo quer fazer um evento mais sofisticado, mais moderno, todo mundo quer sair da caixa também, quer fazer uma coisa que se o assunto permite, né? Fazer uma coisa mais assim, mais moderna mesmo. E a gente contribui nesse sentido, quando a gente consegue entender o que o cliente quer fazer e a gente vai mostrar referência do que a gente costuma fazer para que a gente possa evoluir nos nossos projetos, assim. Que legal. É uma tendência e o mais importante que eu acredito que para vocês é ouvir o cliente, saber o que o cliente está precisando e quando ele traz esse desafio de quero fazer algo de diferente, você olha para o mercado e para outros eventos e fala, a gente pode inserir isso aqui e vai se tornar o seu evento com uma experiência. Isso acontece muito com vocês? Acontece. Às vezes a gente sugere coisas. Por exemplo, num Startup Summit que eu fiz lá em Floripa, eles queriam inventar um negócio diferente. A gente fez como a gente estava em Floripa, a gente era de Floripa, a gente fez um painel de LED assim curvo, grande, tinha uns 200 metros quadrados. Cara, uma parede assim de 7 metros de altura, curva, que o que eu falei para ela? Olha, isso aqui é como se fosse a pessoa entra no evento, entra dentro desse tubo, como se fosse uma onda assim quebrando, e aí sai dentro da feira. Que legal. E fazia sentido com Florianópolis, com a pegada do evento, público jovem, tinha tudo a ver. E aí quando você trabalha com um painel desse tipo, fora do padrão, né, que não é uma paredinha reta ali, é um negócio totalmente diferente, curvo, inclinado, com reflexo no chão, cara, com chão refletivo, então, parecia que tudo era LED, era uma coisa louca, assim, tu acaba engajando as pessoas diferentes, criando áreas instagramáveis, criando lugares que as pessoas vão parar para fotografar, para fazer vídeo, para falar, nossa, olha como é que eu tô aqui, nunca vi isso aqui na vida. E realmente acontece isso. Então, pra gente é muito gratificante quando a gente acerta o pé e faz algo que seja nessa pegada, né? Que a pessoa se surpreende. E principalmente por ser essa cliente era de Brasília, era o Sebrae Nacional. Uhum. A gente poder acertar o pé numa pessoa que tá no Brasil inteiro, fazendo evento por tudo que é canto, é legal, assim, pra gente. E a gente sabe também a expectativa, né? Quando a pessoa, um evento desse, por muitas vezes é organizado ou anual ou bianual, são 2 anos construindo aquela história para naqueles 3 dias de evento botar para quebrar, né? Então a gente tem que ajudar, contribuir para que as coisas realmente fluam, que deem certo, né? E tem o retorno que o cliente espera. Que é a expectativa do cliente é que dê certo e que gere lucro para ele no final do dia, né? Exatamente. E que também para que as pessoas que vão participar do evento falem daquilo, né? Olha, no Startup Summit foi inesquecível, a gente fez tal coisa. A gente já fez uma série de túneis de entrada, de cenários, de coisas que são impactantes, assim. E claro, muita gente vê aquilo e quer replicar aquilo. Então teve outros clientes que vieram por causa de experiências como a RD Summit, que a gente também fez por 7 anos seguidos. Então a pessoa ia lá, quem é que tá fazendo isso aqui? Fulano de tal. Então teve outras empresas
como Conta Azul, por exemplo, que a gente faz há 6 anos, que nos carregaram de um projeto que viram lá e nos carregaram junto para fazer o projeto deles. Então vai ramificando, né? Você vai abrindo outras frentes, fazendo outras coisas. Que legal. Você, nas suas primeiras falas dali, a gente comentou sobre a geração de conteúdo. Hoje a gente tem um consumo de conteúdo muito rápido. As pessoas têm necessidade de consumir um conteúdo de forma rápida, de forma dinâmica. Você vê isso dentro dos eventos também? A questão de palestras, de painéis mais curtos, mais rápidos, depois a disseminação desse conteúdo nas redes sociais? Eu vejo que cada vez mais as pessoas querem mais temáticas, mais assuntos, mais opções de pautas. Obviamente, com isso, eles aumentam o volume das salas. Então, acontece muito assim. Vou ter agora, semana que vem em São Paulo, Contador, é um evento ponto fora da curva. É um evento de contabilidade super, né? Tu vai pensar super quadradinho, né? Uhum. Mas vai ter uma grande tela, se não me engano, são 50 metros de comprimento, por 5 de altura. Nossa, grande. E vão ser separado em 5 temáticas diferentes. Então você vai utilizar o mesmo espaço, que a hora que tem uma palestra master, uma principal, aquele cara fala para todo mundo e usa um pouco mais de tempo. Uhum. Daí tem os intervalozinhos que já transforma em 5 salas diferentes, cada uma com seu pedacinho ali, com seu conteúdo em fone de ouvido daí, com Silence Conference, né? Onde cada um está assistindo seu conteúdo independente, como foi no CMO. Na RH Summit também foi assim. Então acaba que desse jeito tu consegue otimizar o espaço, consegue ter uma dinâmica mais rápida. E se a pessoa não gostar desse conteúdo, ela troca o canal e assiste aquele. Ou ela muda de sala, vai lá pra ponta e assiste o outro. Fica mais rápido tu tem que criar um assunto muito interessante, que engaje para tu conseguir manter. E eu vejo isso que às vezes é estratégia de palestrante. Às vezes o cara faz um título, porra, puta de um título, faz conteúdo não é tão legal. E às vezes começa e não engaja. E por outro lado, às vezes o cara parece ser muito expectativa, mas o cara foi tão assertivo no que ele falou, da forma como ele compartilhou o conhecimento, que acaba sendo super interessante e engaja. Então é isso, assim, são desafios de quem está palestrando lá. E a plateia ali hoje em dia, é muito democrática, né? Troca o conteúdo no clique, né? Exato. Então... E isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Eu vi no CMO a gente teve muito disso. Teve o palco principal e os painéis ali e o fone de ouvido. Essa tendência de fone de ouvido, da onde ela surgiu? Qual foi as dores que vocês identificaram na área de eventos que vocês entenderam que isso era necessário? Eu achei genial. A gente foi bem inovador nisso, tá? Porque o que acontece hoje em dia? O espaço ele é caro. Se tu for alugar 5 salas, é bem caro. O espaço é o item mais caro de um evento. Tá? Então, dessa maneira, tu conseguiu otimizar melhor esse espaço. E aí, antigamente, esses fones eram os fones da tradução simultânea, né? Que hoje em dia são transmitidos ali, pode até ser traduzido também, às vezes acontece isso, mas de maneira geral, o cara tá ali falando e fica cada um no seu universo, né? E com fone de ouvido acaba sendo algo bastante eficiente, é uma tendência de mercado. Tem telas também, tem um outro evento de Summit de Cidades que a gente faz, que são 3 telas, assim, 3 faces, cada um de lado para um lado. E também acontecia isso, são temáticas diferentes, 3 temáticas diferentes, mas quando vinha, sei lá, Serginho Grossman, Amir Klink palestrar, falava para todo mundo. Com transmissão, com circulação, né? Como se fosse um palco redondo ou quadrado, mas era triangular. Então, são ferramentas que dão certo, que são eficientes e principalmente, o que eu acho mais interessante disso, é que você está dentro da feira e o expositor é quem fecha a conta. E o expositor se sente valorizado porque a plateia está circulando no meio da feira. Então, sempre tem gente no expositor, entendeu? Porque se tu faz palestra num canto, feira no outro, às vezes a pessoa quer assistir palestra, vai para a palestra, fica lá e não vai na feira. Só que a feira tem que ter movimento. Então, eu acho que é uma forma de agregar as duas áreas, né? Unificar. Que legal. E quando a gente fala de publicidade nessa área, você vê muita marca investindo em evento e em stand. Na sua percepção, você acha que ainda tem uma necessidade no mercado das pessoas olharem mais para a área de eventos? Eu acho que muita gente já se deu conta de que evento é a melhor maneira de conectar, né? De gerar experiência. É meu sonho, eu espero que as pessoas façam isso. Não, isso é normal, as pessoas se deram conta que é muito mais barato. Por isso o RD Summit cresceu tanto, a gente começou a fazer evento para o RD Summit com 300 pessoas. Pô, hoje a gente são 13 mil pessoas. Então olha o quanto conectou de gente, quanto valor gerou e por quanto foi vendida. Sim. A RD Summit. Eles construíram isso. Pô, quando eu fui ter a primeira reunião na RD, eram 30 pessoas. Num lugar com umas colunas todas grafitadas, que eu fui lá visitar numa área de tecnologia de Floripa, que é o Celta,
E eu falei assim, eu fui lá reunir com os caras, eu fui com uma roupa legal, assim, era verão, e eu sempre tava de camiseta de bermuda, eu botei uma calça, botei uma camiseta polo, fui lá, chegou lá, tava todo mundo de pantufa, eu assim, meu Deus, cara, que lugar é esse? Daí depois eu pensei assim, pô, será que esses caras vão me pagar? Olha como é que é as coisas. Eu falei assim, porra, eu tava preocupado, né? Falei, pô, o orçamento não era pequeno, era um bom orçamento, mas aí depois eu comecei a entender o ecossistema da tecnologia, que hoje Floripa, porra, muitas empresas desse segmento, e acabou que, pô, me surpreendi, criei grandes amigos ali, foi muito legal, assim. É uma experiência legal, mas são coisas que tu vai aprendendo convivendo, né? Como eu te falei, atua em áreas completamente diferentes. Um médico que quer fazer um negócio super quadradinho e um cara como o Denis da RD que quer fazer um negócio super disruptivo. E a gente se adapta e fica no meio desse caminho tentando atender todo mundo da melhor maneira possível, né? Sim, mas isso é gostoso, né? A gente também na área de publicidade é assim, a gente atende o cliente desde a hamburgueria até uma farmacêutica, que é completamente diferente. E agrega muito conteúdo pra gente e abre novas visões, né? Você consegue conversar um pouco sobre tudo, ter estratégia, e acredito que em vocês também, na parte de eventos, a gente utiliza um tubo de LED ali que chamou atenção, você consegue adaptar isso para outros eventos, para outros mercados. Eu acho que hoje em dia a tecnologia é bem sustentável, né? Hoje em dia cada vez menos backdrops impressos, porque não tem o que fazer com aquilo, né? Madeira, e utiliza painel de LED, utiliza iluminação, porque você reutiliza aquilo por diversas vezes, e essa questão de ESG, tem clientes nossos como a Indy, lá em Santa Catarina, que exige que a gente esteja dentro de uma questão de ESG para poder atender. Então, já estou estudando caminhão elétrico, iluminação mais econômica, painel de LED muito mais econômico, então a gente começa a estudar e mostrar o quanto isso é significativo para a natureza, para a sociedade, né, como um todo, assim. Essa era a pergunta que eu ia te fazer justamente agora. Como é que é a parte sustentável dos eventos? Como que vocês têm feito? E agora você citou, a gente tem estudado, mas tem muita procura e muita necessidade desse mercado mais sustentável? Tem, cada vez mais é uma tendência as pessoas me pedirem isso, que é para que a gente tenha esse cuidado. Já fiz eventos para Boticário, Natura, que tinha que comprovar o quanto você estava economizando, né, em vários quesitos. Tipo, por exemplo, no Costão do Santinho, evento em que o peixe não podia ser salmão que veio do Chile de avião, tinha que ser a tainha que pesca ali na frente, um pescador local. Então, né? Então transporta o pessoal em grandes ônibus para vir grupos em 5 ônibus traz todo mundo, e não um monte de van de carro. Então, tem coisas que são preocupações já pertinentes, e cada vez a gente vê mais que é uma tendência que eu acho que está super alinhado. Sim. E antigamente era tudo madeira, construção, lona, impressão. Hoje em dia ainda tem, claro, para sinalização, mas as ferramentas como totem de LED, balcão de LED, painel de LED, acaba ocupando essa lacuna, né? E aí sim o cenógrafo vem para fazer acabamento nos produtos, é uma outra pegada, com muito menos material, porque a quantidade de material descartado pós uma feira, ela é gigantesca, né? E tem que ser dado o destino correto desse lixo, então é algo que não é muito fácil fazer, né? Quanto mais você otimizar recurso, o nosso material a gente vai, acabou o evento de guarda e utiliza no próximo. Então ele é super alinhado com essa questão de ESG, né? Que interessante, eu não fazia ideia disso, eu confesso. A gente pensa em materiais gráficos, que óbvio, a gente sabe vai para o lixo e etc. Mas de fato o LED ele é mais barato até mesmo em consumo de energia? Ele é mais barato em tudo, porque hoje em dia tu tem que se preocupar na publicidade, na agência de live marketing, tu se preocupa com um bom conteúdo, com um bom KV. Sim. Mas a solução jogou dentro do painel, acabou. E eu uso muito um exemplo muito simples, mas assim, painel de LED é uma Ferrari, mas você tem que botar a gasolina correta para andar com a Ferrari, não dá para querer andar com vento. Então você vai ter que botar um conteúdo muito impactante, muito legal, com umas cores vibrantes, para que a gente possa criar a tal da experiência, que é o que todo mundo quer. Né? Nossa, que delícia, que bacana, de verdade. Quando a gente fala, então, a respeito de sustentabilidade, de inovação, quando o cliente chega para você com um desafio de um evento completamente diferente dos que você já fez, você acredita que a experiência é o que, de fato, gera valor para esse cliente no final do dia? A experiência dos convidados deles, dos congressistas. Né, de quem tá, eu tenho certeza que sim. Eu acho que isso é que faz com que a pessoa tenha vontade de ir novamente para aquele evento. E a pessoa que está organizando, tudo que ele quer é isso, né? Ter a recorrência, é ter com que o evento cresça. E é uma tendência, tá? A maioria dos eventos que eu tenho observado, principalmente pós-pandemia, deu uma virada de chave nas pessoas que da necessidade, né?
tanta gente ter ficado tanto tempo trancado. Dentro de casa, Pô, todo mundo quando começou a liberar, assim, foi uma loucura. 2022 e 2023, pô, as empresas iam dobrando de tamanho, assim, né? Uma loucura mesmo. E quem estava preparado surfou essa onda muito bem, embora tenha dificuldades. Muito menos mão de obra, porque pessoas saíram do segmento, foram fazer outras coisas e ficou deficitária a mão de obra, né? E não é só uma realidade aqui do Brasil, é uma realidade do mundo, tá? Hoje tem técnicos do Brasil sendo levados para Dubai, para os Estados Unidos, porque esses caras são super bem remunerados, ainda melhor quando estão lá fora. Então, hoje, recentemente, um amigo meu, a ON Projeções, eles atenderam um stand de Lisboa, em Osaka, na Expo. Aquela Expo Mundial, a feira que os países se apresentam, né? 130 e poucos stands. E é legal de saber que uma empresa brasileira, capacitada, eficiente, puta, muito bem organizada e planejada, consegue fazer um trabalho desse nível de exigência, que é um mercado bem restrito, bem fechado a empresas europeias. Então, eu acho que a gente atualmente vive num país que é continental, que é muito grande. Pô, quando eu já fiz evento em Fortaleza, pô, é muito longe de sair de Floripa para Fortaleza, né? Mas são situações que a gente vivencia aqui e que nos botam em desafios assim que são impensáveis, mas depois que tu soluciona, que tu entrega, dá aquele alívio, assim, aquela sensação de, pô, que bom, né? Que as coisas fluíram, que deram certo e que eu pude fazer uma bela entrega, né? Que legal. Isso que a gente busca fazer. Qual foi o case que você tem para contar e compartilhar pra gente que foi mais, assim, não sei, impactante ou que teve uma virada de chave para vocês? Puta, eu acho que essa vinda para São Paulo pra gente foi uma virada de chave, entender o mercado daqui, começar a vir para cá com recorrência, já fazem, sei lá, uns 10 anos que eu venho para cá, mas vinha pontualmente, sem ter muita vontade de vir, vinha meio que arrastado, assim, porque a gente falava, pô, as empresas de São Paulo são gigantes, São Paulo é uma cidade gigante, meio assustadora, assim, né, no sentido de sair de um lugar de 500 mil habitantes para uma cidade que 70% do mercado de eventos do Brasil tem em São Paulo. Então é bastante impactante isso. Mas ao mesmo tempo, eu te confesso que a gente, conforme vai entendendo o mercado e vai começando a fazer boas entregas, começa a ter também a confiança, a credibilidade, começa a ter facilidades, começa a conhecer o mercado. E daí tu vê que o mercado não é tão grande assim. As pessoas são as mesmas, né? Agências, clientes, tem muito cliente, mas começa a circular, tu começa a ver que não é uma coisa tão um bicho de 7 cabeças. Mas eu tive bastantes projetos assim, acho que de eventos que foram importantes pra gente, como o próprio RD Summit, que hoje em dia é um evento que está na agenda oficial de São Paulo, como Fórmula 1, por exemplo. A gente já fez, inclusive, Fórmula 1 também. Mas são eventos que são bastante, assim... te confesso que tem eventos aí especiais pra gente, como esses que eu citei. E também tem desafios. Eu acabei de falar para ti agora de Fortaleza, que eu fui fazer um evento para Banco do Brasil, uma premiação, que a gente foi fazer em Cumbuco, eu velejo de kite, então eu falei, que legal, vou fazer um evento em Cumbuco. Só que é o seguinte, velejo de kite é um lugar que tem muito vento. E o evento era numa tenda. Então, assim, com a Daniela Suzuki embaixo apresentando o evento. Então, às vezes tem desafios que são preocupantes, são tensos, né? Tudo muito bem estruturado, mas assim, cara, a natureza é uma coisa imprevisível, né? Então, de noite, com vento, foi bem desafiador. Deu tudo super certo, mas a gente se preocupa também, né? Com questão de segurança, com questão de como fazer aquilo. Acho que para mim, segurança é a prioridade número 1. E hoje eu foquei energia. Eu já fiz por 10 anos o Réveillon de Florianópolis, que era um evento outdoor. Já faz mais de 7, 8 anos que eu não atendo mais eventos outdoor. Só faço evento corporativo em lugar fechado, indoor. Porque eu não quis mais trabalhar com riscos como esse, que você tem desafio de vento, de chuva, de mosquito, de sol, de tudo, né? Então a gente... Tá fora do nosso controle, né? Dentro de um lugar fechado tem mais controle. Já não é fácil fazer evento. Mas eu respeito muito quem faz evento outdoor, porque não é fácil, cara. É uma pedreira. E quem trabalha com showbiz aí, com show em estádio, com... Esses aqui tem muito rodeio, né? Aqui em São Paulo. Eu vejo assim que realmente, cara, quando eu vou num evento desse, eu falo, pô, parabéns pra quem tá fazendo, porque é uma pedreira aquilo ali. E aí é isso, acho que cada um acha seu nicho, sua área de atuação, o tamanho que quer atuar, e demanda tem pra todo mundo que se prontifique a fazer um trabalho bem feito. O espaço tem pra todo mundo que fizer um trabalho legal. Então, eu graças a Deus, a gente conseguiu ocupar. Pô, a gente já chegou a fazer um volume grande, assim, mais de 1000 eventos ano, mas hoje não é mais meu propósito, meu projeto, porque daí tu fazia qualquer tipo de evento com ticket baixo. Hoje a gente procura ser mais assertivo, hoje a gente procura trabalhar aqui com uns 250 eventos anuais, assim, de 200 a 250, que tem um ticket adequado, que a gente consiga atender bem, com a equipe motivada,
todo mundo dedicado, né? Porque durante o ano de eventos você tem aqui 10, 11 meses, né? Porque tem ali começo de ano que é mais ninguém faz nada, metade do ano também não, então tem uns buraquinhos ali que acaba prejudicando um pouco a agenda anual, mas a gente consegue dar conta do recado bem dado e tem feito bons trabalhos e principalmente por questão que quando foi a pandemia a gente conseguiu virar muito rápido para um formato de evento online. Então a gente teve uma vantagem competitiva que foi conseguir manter a nossa equipe trabalhando para a gente fixa. A gente já tinha uma equipe de umas 20 e poucas pessoas, hoje são 30 e poucos, mas a gente conseguiu manter essa equipe ali. E foi muito difícil. A maioria das empresas fecharam as portas e demitiram todo mundo. E a gente conseguiu manter e conseguiu contratar mais uns 15, 20. E chegava a trabalhar com uns 40, assim. Então, na pandemia, embora tenha sido um ano muito difícil, a gente chegou a faturar mais de 8 milhões, assim, num momento super difícil. Então, não que tenha sido assim, um resultado super interessante, mas a gente conseguiu manter as despesas da operação funcionando. Então, pagava o salário de todo mundo, pagava prestações, financiamentos, custos fixos, e conseguiu dar conta e superar aquele momento, passar por aquilo de uma maneira honrada, né, de cabeça em pé, pagando os fornecedores, pagando tudo que a gente tinha para pagar. Então, isso fez a diferença. Então, hoje, eu acredito muito no investimento e na qualificação da mão de obra, no engajamento, nessa questão de viver, todo mundo está na mesma engrenagem. Não importa se o cara é um carregador, se o cara é um técnico, se é o dono da empresa, se é o cliente, cara, todo mundo está na mesma batida, com o mesmo propósito, né? Então, se todo mundo estiver engajado e um comprometido com o outro, a coisa dá certo, assim. Perfeito, você foi cirúrgico nas suas palavras. Que bom que a gente tem pessoas que têm esse tipo de visão. De quando você cuida de pessoas e todo mundo está no mesmo foco, no mesmo objetivo, a engrenagem roda. Quais são as principais ações que vocês realizam lá dentro da Neto Eventos para esse cuidado com o seu colaborador e com o seu fornecedor também, com o seu cliente? A maioria da nossa equipe é meio autodidata, a gente foi ensinando eles a trabalhar. Então, tem alguns técnicos nossos são ex-carregadores, que jamais imaginavam que mexeriam num computador 10 anos depois. Então, hoje a gente tem gente muito qualificada ali, que veio muito de baixo, assim, e que a gente foi ensinando a trabalhar e aprendendo, ensinando. Eu costumo muito falar isso, que compartilhar conhecimento, tu multiplica o aprendizado. E aí, acho que dessa maneira a gente conseguiu construir uma relação legal com a equipe. Claro que não é fácil isso, mas a gente vem sempre lutando para manter isso bem alinhado e com a dificuldade pontual de mão de obra, é uma preocupação ininterrupta, assim, de poder engajar mais gente, principalmente porque a minha cultura, a minha empresa, ela é full service. Eu faço som, luz, painel de LED e estrutura. Então, eu faço 4 áreas que são diferentes. Então, tem culturas que são diferentes. Aqui em São Paulo, a pessoa que faz luz não mexe no som. A gente já veio de uma escola que a gente ajuda em tudo, porque a gente entende que o cliente tá lá e ele quer as coisas todas funcionando. Não adianta só o som funcionar. Então a gente buscou trabalhar com esse raciocínio. E aqui, quando eu vim para cá, eu entendi que é um pouco diferente. E daí a gente vai se adaptando, ajustando, entendendo como é que funciona aqui. Tem itens de equipamentos de hardware que aqui são super demandados, que lá não tanto, e vice-versa. Então eu tô entendendo 2 mercados, né? Porque realmente o Brasil é um país muito grande, as demandas são diferentes, e cada um tem a sua cultura, e a gente tem que entender a cultura de cada lugar. Como tem sotaque, tem também a peculiaridade daquele evento. O cara usa aquilo daquele jeito e não daquele outro. E a gente tá aqui para aprender, né? Isso é interessante. Você vê muito nítido isso? A diferença cultural até mesmo dentro dos eventos, a forma com que faz? Até da maneira do comercial daqui de lá atuar é diferente. Porque aqui, cara, é frenético. O cara chega sexta-feira, 7 da noite. O que tá fazendo? Eu não tô fazendo uma proposta, o cara pediu agora que eu tenho que mandar até 10 horas da noite de sexta. Eu falo, cara, mas foi segunda. Não, precisa que amanhã é sábado, ela vai tocar esse projeto. Eu falo, meu Deus, cara, eu moro na frente da praia lá. É uma dinâmica bem, assim, profissional, séria, com entregas muito consistentes, mas o ritmo eu posso fazer na segunda. adequado, dá para empurrar para segunda. Sim. Aqui não dá para empurrar para segunda. Aqui as pessoas se sentem na obrigação de fazer aquela demanda, aquele pedido, que eu acho que às vezes até meio assim, não sei se vai resolver, sabe? Se a pessoa vai botar a mão mesmo no sábado naquilo. Mas eu entendo e eu respeito e vamos em frente. Outra questão que tu perguntou sobre qualificação das pessoas, a gente está montando agora uma espécie de um Neto Academy que é para a gente possa qualificar a mão de obra para o que a gente faz do jeito que a gente faz. Porque a gente está vendo que uma das dificuldades é realmente a mão de obra. Então a gente está querendo também entrar nesse clima como se fosse uma espécie de um Senac, assim, mas para o nosso nicho, porque eu não consigo pegar esse profissional formado no mercado, não consigo buscar numa faculdade, num curso técnico, não tem gente para fazer evento do jeito que a gente faz.
Então a gente está se prontificando a ter que ensinar a gente mesmo, sabe? E é legal que tem gente lá engajada, tem gente lá que já está criando módulo de treinamento, de como ensinar, tem gente que já ensinou os parceiros do lado de como fazer tais coisas do jeito que ele faz. E aí boas práticas compartilhadas, pô, gera um efeito manada legal, assim, sabe? Todo mundo fica motivado a crescer, né? Sim, Crescer e junto. constrói a cultura forte e constrói os resultados que você quer e Eu espera. acho que a cultura forte é o mais importante, porque eu entendo que tem vezes que a gente não consegue atender determinado cliente. A gente fala, puta, desculpa, pô, você foi me falar desse evento agora, eu já te chocou com uma data que eu já tenho evento grande e não consigo te atender. Cara, o que eu vivencio enxergando isso? Que muitas situações, às vezes o cliente é muito bem atendido por uma outra empresa e parabéns, segue o baile, mas já aconteceu muitas situações, o pessoal foi lá, trabalhou e falou, não, cara, pelo amor de Deus, já agenda meu evento para o ano que vem agora, que eu já defini a data, porque eu não quero ficar assim, vocês nos atenderem, porque vocês já entendem como é que é a dinâmica, o nome de fulano, do ciclano, do beltrano, e já sabe como é que funciona. E às vezes tu passar tudo isso do zero para uma empresa nova é difícil, não estou nem culpando o fornecedor, estou dizendo que não é fácil, como a gente às vezes cai de paraquedas num cliente novo e também não entende o contexto todo, como é que aquilo tem que fluir. E aí é isso, então a gente vai se adaptando, vai se ajustando, vai aprendendo e vai tentando ser muito fidelizado, muito dedicado a quem a gente atende, assim. E eu também, hoje em dia, eu te confesso que eu não quero atender qualquer empresa, eu quero escolher com quem eu possa atender, que tenha, que seja conveniente, que tenha consistência, que tenha aderência, que o que a pessoa procura a gente possa entregar, porque daí fica todo mundo mais feliz. Se não trabalho lá de um jeito que não é legal, ou hoje não tá feliz atendendo tal conta, não é legal. Então, eu já demiti, assim, algumas dezenas de clientes, assim, porque não fazia mais sentido. Às vezes atender um hotel que tem um pequeno evento, numa pequena sala, não consigo mais atender um negócio que às vezes não tenha a ver com o que a gente tá combinado de entregar, sabe? Às vezes a pessoa precisa de uma coisa mais simples e não faz sentido pra gente ajudar e a gente vai indicar alguém que faça. Mas eu comecei a entender um pouco isso, assim. Uma vez um amigo meu me falou, Neto, tem que trabalhar com quem quer trabalhar com a gente. E quando eu era moleque, eu queria trabalhar com todo mundo. Eu falava, não, eu quero atender todo mundo. Só que não tem como atender bem todo mundo. Então, hoje, eu já mais maduro, 50 anos, falei assim, não, cara, realmente, agora eu entendi o que ele falava lá, porque ele é mais velho do que eu. Eu falava, puta, cara, te entendo perfeitamente. Hoje a gente já quer procurar clientes e a gente bate em agências em São Paulo que tenham a ver com o que a gente faz, né? Então, hoje a gente atende TM1, agora atende Renase, atende clientes que eu via e falava, pô, esses caras lá de São Paulo são foda. E hoje a gente tá aqui atendendo eles. Então é muito massa isso, assim. Que a gente almejava, buscava, via projetos lindos, muito bem feitos por empresas do meu segmento que me inspiram, que eu acho fantásticas, mas que a gente hoje consegue replicar projetos muito similares. Então é legal ver o quanto a gente tá crescendo e certamente também inspirando outras empresas menores. Né? Então é massa, uma coisa puxa a outra e todo mundo vai crescendo junto. E é mais legal ainda quando você traz esse ponto, que é o seu posicionamento. Isso é um posicionamento, você está se posicionando em atender este nicho de público e de cliente. Você não quer atender mais os menores, e não tem nada de errado nisso. Não tem, que a gente não consegue mais. Às vezes, para tu sair com um caminhão, com uma carreta, para atender um evento de uma sala de 50 pessoas, você não consegue mais. Sim, né? Sim. Então, às vezes, foi difícil, tá? No começo era difícil entender isso. Dói, às vezes. Tudo falar não pro cliente dói, né? Você fala, dói, cara, dói. Ter que indicar alguém dói, mas assim, hoje eu vi que é uma coisa que eu faço super feliz. Tem, inclusive, players menores. E para tu teres ideia, a gente tá planejando o nosso kickoff do ano que vem, em janeiro, e a gente já tem uma tarde com fornecedores que nos atendem eventualmente, com pequenas demandas, e que eu quero poder criar uma relação ainda mais consistente, mostrando aonde eu quero ir, o que eu preciso que eles me ajudem, porque tem coisas que a gente terceiriza lá, às vezes eu não tenho uma quantidade X de praticável, eu vou pegar de alguém que me atenda com aquilo, para complementar meu material, porque é sazonal o mercado de eventos, uma hora você está com muita demanda, uma hora está com menos, e aí desse jeito, explicando o que eu quero, o que eu espero deles, eles podem fazer investimentos corretos no negócio deles, para atender, e eu até mesmo posso sentir confiança no que eles estão fazendo, de dizer, olha, tem um evento aqui que não cabe para a gente fazer, se você quer pegar esse evento e atender bem, fala com o fulano, né, toca com o ciclano e resolve esse problema. Porque eu quero dar solução para o meu cliente, não quero deixar ele assim, sem ter um bom atendimento, mas às vezes a gente não consegue atender, ou às vezes a gente já tem demanda na data. Sim. Então é bom criar esse ecossistema de parcerias, de alianças, que a gente consiga fomentar negócio para os parceiros do lado, que às vezes são menores, e ao mesmo tempo também às vezes consiga fazer o que uma outra empresa não está conseguindo atender, porque né, virou para outro nicho de mercado. Eu só realmente faço corporativo, mas eu vejo que tem empresas grandes em São Paulo que fazem show corporativo,
social, faz tudo. Eu não quero fazer tudo, eu quero fazer o corporativo. Sim. Então eu acabei me hipernichando nisso, né? Que legal. Eu tô adorando essa conversa, porque você já me dá gancho para minhas outras perguntas. E a que eu ia fazer quais são as principais características que você enxerga em um bom parceiro para vocês? O que um bom parceiro tem que ter assim e você não abre mão? Cara, de fornecedor? De fornecedor. Tem que dar entrega no horário, produto impecável, né? Porque a gente trabalha com um nível muito alto de exigência e que cumpre o que está combinado. Combinado não sai caro. Que seria quase absurdo eu te falar isso, mas às vezes não cumpre. Então, às vezes, assim, às vezes tem dificuldade com os mais diferentes. Às vezes depende de uma montadora, depende do parceiro. Então, se o cara não cumprir o horário, o cronograma, o que está planejado, combinado e alinhado, o básico é muito sofrido para todo mundo e prejudica o quê? O cliente final. Sim. Então, a gente faz muita reunião de alinhamento, muita reunião de planejamento, muito estudo de local, visita técnica para saber como é que vai fazer lá para não chegar lá desamparado. E nós fazemos uma reunião, tem sala de reunião na minha empresa, 2 inclusive, que é para fazer reunião com a equipe pré-evento. Então, a gente faz a reunião, galera, chega aqui, nós vamos montar a semana que vem um evento. Tá aqui a planta baixa, como é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer, para quem que é o evento, quem é a montadora que tá fazendo cenografia, e vai ser isso, isso, isso. Mesmo assim, às vezes alguma coisa foge do escopo, mas se eles já tiverem familiarizados é mais fácil. Aqui eu vejo que muito se faz assim, junta meia dúzia de freelance e diz, esteja lá no local tal dia, tal hora. Cara, eu acho uma loucura isso. Eu acho que tu precisa passar o que tu vai fazer para que a pessoa entenda lá, porque tem jeitos de fazer e são diferentes e não tem jeito. Às vezes os 2 jeitos estão certos, mas um tá dentro do que a gente planejou, de usar, por exemplo, menos pontos de talha, porque ponto de talha é custo unitário. Pô, se eu chegar pro cliente lá e dizer para ele que eu vou fazer 30 pontos, R$300 por ponto, e eu gastar 60, ele vai gastar quase 20 mil reais só de ponto de talha. Eu não posso fazer isso com o cara, entendeu? Eu tenho que cumprir o que está combinado, o que está no orçamento dele, porque senão ele vai dizer, não, então corta ponto de talha, pendura menos coisa, bota mais coisa no chão. Não é assim, né? Uhum. Então são detalhes assim muito simples, mas que a gente precisa estar alinhado e que a equipe técnica precisa estar alinhada também. Então, os nossos maiores desafios é deixar essa bola redonda, porque às vezes ela vem oval, né? Então, na maioria das vezes. Então a gente busca planejar com antecedência justamente uma quantidade menor de evento, com reuniões de briefing com antecedência, para que não tenha surpresas desagradáveis. Perfeito. Quanto tempo antes vocês começam a ter um planejamento para evento? Porque assim, dentro de agência, e eu vou falar no meu lugar de fala agora, né? A gente recebe muito briefing de ontem para ontem e já está atrasado, né? Essa coisa da urgência e emergência do mercado que é comum, não é normal, né? Acontece. Uhum. Mas e no aspecto de eventos, como funciona? Pô, eu vou te falar, Júnior, assim, ó, a gente já vira um ano com mais ou menos uns 30 eventos já fechados para o ano seguinte. Então eu já sei que eu vou ter um evento lá eu sei que o meu agosto já está lotado do ano que vem. Eu não tenho agenda para agosto do ano que vem. Entendeu? Porque eu já sei que tem uma série de eventos que eu já tenho na minha carteira que já acontece em agosto. Eu sei que em maio já tem esse, outubro tem aquele, novembro tem o outro. E a gente vai se organizando nisso. Então, quanto antes a gente puder fechar, melhor para todo mundo. O meu negócio é tipo banco de avião e quarto de hotel. Se eu não ocupar o avião inteiro, se ele sair vazio, metade, não tem como recuperar aquela grana. Não consegue botar 3 pessoas sentadas no mesmo banco no próximo voo para recuperar aquele orçamento, entendeu? Então a gente quer ter o quê? Linearidade e recorrência. A gente quer trabalhar durante o ano inteiro bastante. Se tu falar em 250 eventos, tirando quase 2 meses que não tem evento, a gente tá falando de quase 1 por dia. Sim. Sendo que eu tô falando de evento de 3, 4 dias, com montagem com mais 2, desmontagem mais 1, então não tem evento todo dia. É uma engrenagem que não para. Mas a gente tenta sempre estar alinhado. E tem eventos, principalmente aqui em São Paulo, que às vezes cai de paraquedas, que a gente muitas vezes diz não, e às vezes a pessoa até fica chateada, mas, cara, evento não é um papel impresso, uma arte ali que tu desenha e no outro dia o cara criou um negócio super legal e tá tudo pronto. Não é assim, cara. É um caminhão carregado de coisa. É carregador para montar, é prazo de montagem. Então não dá para arriscar. E as coisas que são meio atravessadas geralmente não dão muito certo. Vai dar alguma merda no caminho. Vai quebrar um caminhão, vai quebrar a televisão, vai cair algum negócio, vai estragar alguma coisa, porque fechar todo mundo de correria, a gente prefere não fazer muitas coisas. Então a gente procura trabalhar com organização. E o evento a gente passa para a equipe pré-evento mesmo, assim, poucos dias antes, porque eles já estão com a cabeça no evento daquele. Então a gente não vai passar o do lá para 6 meses para frente agora, senão eles vão esquecer. Sim.
Então a gente monta grupo de WhatsApp ali para falar daquele evento, na semana do evento, onde a gente começa a demandar o que tem e junta os caras para conversar, para entender o que vai ser feito ali. E para isso esse cara tem que estar lá na empresa para conversar, entendeu? Às vezes não a equipe inteira, mas os cabeças, os principais, o que vai coordenar, a gente procura fazer dessa maneira. E tem tido sucesso. Mas agora com essa minha operação de São Paulo, claro, o volume aumentou, né? A gente está sempre em constante aprendizado, melhorando as boas práticas, de que maneira fazer, de que maneira operar, de encaixar pessoas que somem ao time para fazer, e a gente vai aprendendo meio que fazendo, assim. Realmente é uma constância, ajustes ao modo de operar. O velejo de kite. O velejo, tu tem uma pressão de vento aqui, tá nessa direção. Se o vento mudar um pouquinho de direção, tu tem que ajustar um pouquinho a vela, soltar um pouquinho o trapézio aqui, pô, dar um pouquinho mais de linha aqui e vai continuar velejando. Então a gente tá sempre ajustando as velas para continuar velejando na direção que a gente quer ir, né? Para orçar na direção correta. Perfeito. Você citou da Fórmula 1. Me conta desse evento. A gente forneceu para um parceiro nosso os painéis de LED para duas etapas da Fórmula 1. Foi um projeto bem legal, assim, pô, muito grande, né? Como todo projeto é. Mas assim, esse é um deles, mas teve também Nossa Senhora de Aparecida com o Papa, que a gente também fez com um parceiro nosso. Cara, tiveram eventos. Pô, Planeta Atlântida lá, que é um festival de rock no Sul, a gente fez durante anos. Réveillon de Floripa a gente fez durante anos. São projetos que são bem grandiosos, assim, mas eu já não me surpreendo mais com o glamour desses eventos. Ai, que legal, tá fazendo tal coisa por fazer. Hoje eu tento ter mais pé no chão no sentido de vamos fazer o que faz sentido e o que a conta fecha. Sim, que é economicamente viável, quanto que vai aumentar de faturamento, qual que é o resultado que você vai trazer, vai me permitir fazer mais investimento em equipamento, porque empresa de hardware, o investimento em equipamento ele é constante, ele é o tempo todo. Tu não vai me ver andando de Porsche aí, falando que é um coach, que faz assim, passado, não vai me ver fazendo isso, porque na verdade a gente tem o dinheiro está todo ali em patrimônio de equipamento, então as exigências são cada vez maiores, os produtos são tecnológicos, a depreciação é rápida, né? 2, 3 anos aquilo já tá velho, já tem que ter coisa nova, e a gente tá sempre correndo atrás, feliz, assim, porque eu gosto do que eu faço, mas é uma constante. Agora a gente tem uma operação, como eu te falei, a matriz em Floripa, a filial em São Paulo. Agora tá terminando um galpão que vai ficar pronto em 15 dias em Florianópolis, com o dobro do tamanho, com mais de 2.000 metros de armazenagem. Então, o investimento ele não acaba nunca. E a gente tá bem fazendo isso e contente e fazendo o melhor que a gente pode para, no final das contas, as entregas serem cada vez melhores para quem nos contrata. A essas pessoas a gente tá super comprometido, entendeu? Então, esses 200 e pouco que a gente faz, pode ter certeza que a gente vai estar bem empenhado em fazer o melhor que a gente pode. Lembrando que a gente trabalha com tecnologia, com hardware, que problemas às vezes acontecem, pode queimar uma fonte, pode estragar um equipamento, pode um computador travar, como em qualquer lugar. Sim. Mas a gente procura trabalhar com backup, com redundância, são 4 microfones, vão 5, 6, com pilha sobrando, com equipamento sempre assim, para que possa suprir uma determinada necessidade, porque a gente não sabe o que vai aparecer ali, né? Eu costumo falar também assim, quem tem um não tem nenhum, né? Sim. Então, tu precisa estar com a coisa ali pensando que, e se acontecer tal coisa? Se acontecer tal coisa, tem tal coisa para resolver. Coisa ali. Então é constante. E a profissão de trabalhar com evento é uma profissão bem estressante, assim como eu imagino que a agência também. Tu lida com as coisas que são feitas ao vivo. Quem sabe faz aquela frase que sabe faz ao vivo, mas tudo bem, a gente faz ao vivo, mas não é fácil fazer ao vivo. Pressão, cara, é sempre assim, tem que ter muita calma para gerir aquilo ali, para tocar para aquela orquestra tocar bem, a música bem afinada, então tem que ter alguém muito cabeça tranquila para conduzir aquele processo para que a coisa flua, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente não sabe o que vai acontecer depois. É realmente ao vivo, né? Sim. Você citou um ponto que é importante para você, eu tenho certeza que é importante para o seu cliente, o fechar a conta, o dar lucro. Como que vocês mensuram resultados e mostram esses resultados para os clientes de vocês? Quando a gente fala de ROI mesmo. Eu consigo analisar o ROI do meu negócio. O do evento eu não tenho acesso à planilha deles, né? Então eu costumo tentar ser o mais eficiente com custo-benefício ok. Eu te confesso que em São Paulo a gente é bem competitivo, assim, no que a gente faz, porque no Sul é um pouco mais acessível as soluções. Então a gente consegue ter ocupar bons espaços, mas aqui tem espaço para todo mundo, dá e sobra, assim, né? Mas eu te confesso que na questão do soluções de ROI para os clientes eu não tenho análise, porque eu sei que
os meus equipamentos, o quanto eu preciso faturar para suprir aquele equipamento, para repor aquele equipamento, para estar com equipamento novo. Isso a gente cada vez mais se preocupa com isso, né? Para que a gente consiga dar conta de trabalhar com equipamentos em excelente estado. Hoje um painel de LED, eu vou te dar um exemplo, se tiver pixel queimado, tu vai enxergar aquilo ali, então tu tem que trocar aquele módulo por um módulo novo. E é comum que aquilo estrague, porque é montado e desmontado todo dia. Então é natural que no final do ano, quando a gente para ali, a gente costuma parar 20, 30 dias no final do ano, a gente manda tudo para manutenção. Então vai dando geral, quando a gente voltar tá tudo zerado de novo. E a compra de material novo é frequente, então por isso tanta necessidade das contas fecharem, porque já passou, foi esse o tempo que eu trocava 6 meia dúzia, que eu ia lá fazer um negócio para dizer, que legal fazer tal coisa. Não tenho mais essa pretensão assim, de fazer tudo, de fazer de qualquer jeito, ou de fazer algo que eu só para fazer, sabe? Não faz mais sentido pra gente isso. Então, até porque eu quero remunerar bem a equipe que tá com a gente, quero ter boas práticas de crescimento, de oportunidade, de fazer com que outras pessoas entrem embaixo e esses consigam subir de degrau, de patamar, e a gente vai construindo isso de maneira, confesso pra ti, autodidata, assim, instintiva, mas a gente vem fazendo isso acho que bem feito, porque são 30 anos fazendo, né? Não começou ontem, né? Se a gente não souber fazer isso aqui, a gente vai fazer o quê, né? Aí, É como você falou, né? Hoje eu não tenho nem currículo para pedir emprego. Nem currículo para pedir emprego. Imagina, vamos lá, né? Tem que estar correndo atrás o tempo todo. Exato. Você citou aqui várias vezes, Neto, a respeito de tecnologia. E hoje é óbvio que se a gente não falar de inteligência artificial, parece que a gente não está falando de tecnologia. Como que a inteligência artificial está inserida ou ela não está inserida dentro da área de eventos? Eu vou te falar que a gente carrega o piano, né? A gente carrega um caminhão de material, vai lá montar, tem que descarregar, tem que organizar. Eu citei agora para ti ali que recentemente, agora, uma situação nova, onde a gente conseguiu trabalhar fazendo tradução simultânea, legendando o que está sendo palestrado ali, captando áudio e fazendo isso através da inteligência artificial. Mas ainda tudo é bastante recente nesse mercado de eventos. E por mais que as coisas evoluam tecnologicamente, continua havendo a necessidade de ir lá, descarregar um caminhão, montar material, empilhar coisa. Pessoas. Por um lado, eu não acho ruim isso, porque a gente é indispensável. Não tem como você, não vai nunca apertar um botão e a coisa vai acontecer lá. Sim. Mas são esses os desafios que a gente tem. Tecnologia é constante, principalmente no hardware, na evolução dos computadores, processamento de vídeo que é mais rápido, processamento, mais poder de processamento para fazer painéis ainda maiores, com uma qualidade ainda melhor. Então, quando você vai aumentando isso, você vai exigindo mais de processamento, que é talvez o maior gargalo que a gente tem hoje em dia. E aí, tecnologia de iluminação, de som, imagina, o som é todo controlado num tablet, hoje em dia, né? Então você consegue circular na sala, vendo se o som tá bom na frente, atrás, e fazendo o ajuste necessário. A luz também é um computador, tudo é um computador ali trabalhando. E aí exige que as pessoas estudem mais, conheçam mais, entendam no protocolo que está sendo exigido para trabalhar e façam melhor aquilo. Então eu acho que, por um lado, tem dificuldade de mão de obra, mas por outro, quem gostar daquilo e querer se especializar, estudar, tem muita oportunidade, né? Então eu acho E aí o que eu te digo, assim, são pessoas que às vezes não têm um estudo, não têm uma super qualificação, mas têm uma remuneração muito acima da média do mercado. Então esses caras conseguem ter um bom carro, andar num carro novo, comer fazer um churrasco muito bem feito, coisas que estão ao alcance deles que são assim, que são legais. Eu fico bem feliz em poder proporcionar isso e ver com que todo mundo tem uma boa condição, mora numa boa casa. Um dos motivos da pandemia, quando aconteceu ali, foi que eu falei pra minha mãe, a gente tá em dificuldade, a gente não tem o que fazer aqui agora. Minha mãe falou, não, as pessoas têm casa para pagar, financiamento, aluguel, colégio de filho, não tem como demitir ninguém aqui. Nós vamos manter todo mundo contratado. Aí eu falei, então vou inventar alguma coisa para fazer? Porque eu fiquei um mês de férias pegando onda, velejando ali, dando rolé, fazendo rolé que não podia ter aproximação, né? Eu e meu filho, a gente ia surfar, ia dar um rolé de jet ski, ia fazer alguma coisa diferente ali, porque não podia aproximar. Cara, passou um mês e eu não aguentava mais não fazer nada. Falei assim, não, cara, se eu ficar só surfando, velejando aqui, eu já não aguento mais pra velejar, entendeu? Então eu falei assim, tem que arrumar uma coisa pra fazer. Daí que a gente inventou, pelo desafio de manter a equipe, eu falei, vamos inventar alguma coisa para fazer. E foi muito legal essa experiência, ter passado por isso e ter sobrevivido a isso, né? Quantas pessoas não sobreviveram, já é uma bênção
tá aqui hoje, mas a gente, graças a Deus, sobreviveu de cabeça erguida, e foi aí a nossa chegada em São Paulo, né? Foi para atender o Connect Mob do grupo Zap, o LX, que a gente veio fazer 4 estúdios em São Paulo e acabou vendo que aqui tinha mais oportunidade do que lá e foi ficando. Uhum. Então, talvez se não tivesse pandemia, eu não estava em São Paulo, entendeu? Desse jeito, assim, com estrutura própria. Viria pontualmente como eu via antes. Antes era um bicho de 7 cabeças, agora eu já tô em casa. 2 marginais, uma pra cá, uma pra lá. Sandy começou na Zona Norte, Zona Sul. Eu galpão na Zona Norte, moro em Alphaville. Tô bem tranquilo. Claro que eu demoro mais pra chegar de carro do aeroporto de Uber até a minha casa do que do avião de Floripa até aqui. Que é 50 minutos para chegar aqui de avião, super de boa. Só que de carro leva 1 hora e pouco. Mas paciência, né? Tô me adaptando a esse momento, tô convivendo com essas situações e tô me ajustando, né? Ajustando as velas, né? A única diferença é que você abre a janela da sua casa em Floripa, você vê o mar. Aqui você vê o Tietê. Cara, é exatamente isso. Realmente é isso aí. A diferença é essa. Lá eu vejo o mar e tá tudo certo. Vamos lá. Vamos se ajustar, vamos agradecer. São Paulo é um lugar onde eu tô bem adaptado. Uma cidade de muitas oportunidades, tem os desafios de ser uma cidade grande, de trânsito, de população, de segurança, mas eu tô assim, graças a Deus eu tô me ajustando bem. No começo eu morava na Berrine ali, o nosso estúdio era na Faria Lima, então ainda temos estúdio lá para evento online, que é uma ferramenta muito eficiente, mesmo não tendo muitos eventos online, a gente ainda faz quase que semanalmente eventos online, exclusivamente online, até pela questão de recurso. Tem clientes nossos que têm filiais no Brasil inteiro, então o cara faz o evento de São Paulo, que é onde estão os palestrantes, e conecta com a galera toda. E às vezes tem grupos lá, como aconteceu recentemente, um grupo em Salvador e um grupo em Porto Alegre. E o pessoal daqui online, e lá no hotel tinha grupos, com atividades em grupo lá. E aqui, o conteúdo daqui online pelo CEO da empresa, mandando conteúdo para lá. Então isso ainda é uma realidade. Claro que o sonho era juntar todo mundo, só que se você faz online, você gasta 1/4 do valor. Então, às vezes, trazer todo mundo para cá de aéreo. O aéreo deve ter sofrido nisso, né? Hoje não precisa mais vir para cá 200 pessoas de avião, ficar em São Paulo, juntar aqui. Às vezes dá para fazer uma certa operação online híbrida, né? Com momentos presencial, momentos online, mas que funciona bem. E isso eu acho que é bom para todo mundo. Esse é um ponto importante que você citou. O evento, ele move muitos outros mercados, como o aéreo, principalmente, hotel... Aéreo, hospedagem, economia, shopping, comércio local. Sim. Pô, eu fui presidente do Convent Bureau de Florianópolis. A gente captava evento para a cidade. O nosso desafio era esse, captar mais eventos para a cidade. E o maior impacto era na hotelaria, no comércio local, nos shoppings. Hoje em dia no Airbnb, que é uma realidade também. Tudo que é lugar, Florianópolis, a quantidade é o segundo destino, o maior destino de Airbnb do mais procurado do mundo, se eu não me engano, isso é uma pesquisa recentemente. Então, assim, tu vê quanta gente tá vivendo disso, né? De aluguel de apartamento, de estúdios, de pequenas operações, que hoje também concorre com o hotel, mas hoje tem tanto público. Um evento há 15 anos atrás de medicina grande era 1.000 pessoas. Hoje um evento grande de medicina são 10.000 pessoas. Então olha o quanto médico entrou no mercado, quanto mais hotel precisa e não está na mesma velocidade. Então se tu puder contar com o Airbnb, com ocupações de hospedagens paralelas, pousadas, casas de pessoas que alugam que não estão usando. Pô, Floripa, só para te dar um exemplo, se a pessoa morava no Campeche, onde eu moro hoje em dia, e morasse no centro, que é 14 quilômetros, tu tinha uma casa de praia e tu tinha uma casa para morar aqui. Então, vamos para cá de praia, vamos, meia hora estamos lá de carro, entendeu? Era assim. Hoje o pessoal de fora mora no Campeche, mora nos Ingleses, que é lá no Santinho, mora no sul da ilha e se desloca 40 minutos para chegar porque tá tranquilo, aqui ele leva 1 hora e pouco. Sim. Então tá tudo certo. Só que é um novo momento. Então antigamente, por exemplo, Ingleses é o maior bairro de Florianópolis, deve ter uns 80.000 pessoas. Cara, a quantidade de apartamento de casa que tinha lá, que era só para verão, só para passar lá janeiro e fevereiro, era enorme. Hoje em dia tá tudo ocupado com moradores. Então já mudou essa política, essa dinâmica, né? E são coisas que se vão se ajustando com o tempo. Então, de maneira geral, eventos gira e movimenta a economia inteira. Restaurante, loja, comércio, tudo que tu imaginar. Que demais, que demais. Estamos caminhando para o final. E você viu aí no nosso cronograma que eu tenho um bate-bola, jogo rápido, esse ou aquele, tá? Eu brinco que é difícil de você escolher e eu quero te desafiar a não ficar no meio termo e nem dizer depende, porque os meus convidados ficam, depende. Vamos lá, vamos ser propositivo e prático. Vamos. E se tiver polêmica, a gente também topa, tá? A gente gosta disso também. Claro. Neto, LED ou projeção? LED. Atualmente é LED, nem compara. Porra. Palco ou bastidor? Para a empresa, bastidor. Para mim, o palco.
Beleza. Justo, justo. É, Evento ao vivo ou híbrido? ao vivo. Rock in Rio ou Lollapalooza? The Town. Excelente, boa. Cliente detalhista ou cliente visionário? Visionário. Eu prefiro lidar com os visionários. Os visionários? Agora eu vou te pegar na curva, hein? São Paulo ou Floripa? Floripa, né? Pô, São Sem Paulo, dúvida, né? Pô, Floripa pra morar e São Paulo pra trabalhar, tá joia? Show. Improviso ou planejamento milimétrico? Pro que a gente faz, pro trabalho que a gente faz, planejamento. Milimétrico. Excelente. Aquele é o que a gente falou, né? Quem sabe faz ao vivo, mas se a gente puder estar organizando é importante. Puta, muito melhor. Show. Porque daí o improviso é só pra ajustes ao vivo mesmo. Uhum. Ajustes daí, não é o todo, né? Agora, essa aqui eu vou até adaptar. Tá escrito cerveja, mas surf após evento ou planilha após evento? Surf, né? Porra. Não tem nem como escolher. Tudo dentro d'água pra mim é bem-vindo. Stand-up, surf, kite, ou em casa. Show. Falar no palco ou produzir quem fala? Eu gosto de falar no palco. Eu gosto de palco. Mas nossa empresa é totalmente dar o suporte, né? Dar o palco. Para que as pessoas falem. Excelente. Mas eu curto essa vibe. Eu tenho esses dois nichos e acho que dá para fazer bem os dois lados. São coisas diferentes, mas é legal. Me fico realizado, assim. Que bom. Por isso que eu gosto de fazer o tal do network. Networking. O network. Muito bom. Quero que você aproveite este último momento aqui para deixar uma dica prática, um recado, uma mensagem, um conselho para quem nos assistiu e nos ouviu até aqui. Pô, eu acho que foi um bate-papo muito legal, muito produtivo. Para quem gosta de eventos aí, puder assistir, eu acho que vai tirar bom proveito do que a gente falou aqui. Mas eu acho que eu já falei isso aqui no meio da conversa, mas eu acho que compartilhar conhecimento e multiplicar o aprendizado talvez seja o maior desafio de quem está na área de eventos. Porque às vezes a pessoa fica assim, eu quero segurar aqui, uma vantagem minha é saber isso, tu não sabe. Eu acho que tá errado. Se tu compartilha, tu enxerga de outro jeito, às vezes alguém vem dar um toque para fazer diferente, aí tu, se tiver um pouco de humildade, tu dá um passo para trás e vê, pô, desse jeito também é legal. Então, eu hoje em dia, conectando com novas pessoas do mercado, eu começo a, às vezes, perguntar como é que você faria isso aqui? De tal jeito. Daí, às vezes, a gente, pô, realmente fazer desse jeito é melhor do que do jeito que a gente fazia. E vice-versa. Acontece também o oposto. E acho que isso talvez seja maior. A gente tá falando de uma área que é muito jovem, tá? Trabalhar com evento desse porte, com som Luiz LED, full service, a gente tá falando de um negócio de 20 anos atrás. É muito recente. Como eu te falei, 30 anos atrás não existia projetor em Florianópolis. É super recente. Então, essa tecnologia, todo mundo é meio autodidata. Todo mundo sai fazendo do seu jeito. E pouco se conversa no meio, assim, no sentido de boas práticas. Então, eu acho que isso talvez seja a maior vantagem. Eu tenho boa relação com muita gente de empresa do mercado. Acho que essa seja talvez uma das maiores vantagens, porque você, trocando, você consegue aprender coisas e ensinar outras coisas e melhorar, de uma maneira geral, tudo. Perfeito, excelente. Muito obrigada pela sua participação, foi um bate-papo incrível. Esse foi mais um episódio do CZ Talks. Não esquece de seguir o Neto nas redes sociais, neto.eventos, certo? Neto.eventos. Neto.eventos nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha, siga a Agência CZ, me siga nas redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.